Caros amigos, bem-vindos ao podcast Jesus no Lar, da Sociedade Espírita Renovação. Leitura do capítulo 131 do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Após a leitura, faremos um breve comentário e em seguida finalizaremos com a prece. Homens e anjos. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Segunda Epístola de Pedro 2:11. É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias, umas para com as outras. A leviandade domina-lhes as conversações, a mesquinhez corrompe-lhes as atividades nos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa, quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo que lhes não aceita as ideias, pelos companheiros que se não afinam com os seus princípios e, como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Guerras silenciosas, nesse sentido, têm, por vezes, secular duração. Entretanto, o homem jactancioso está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos que, quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. Para extinguir a cultura do ódio nas áreas do mundo, imaginemos como seria melhor a vida na Terra se todos cumpríssemos fielmente o compromisso de reclamar menos e entender mais. Quantas vezes nos maltratamos reciprocamente, tão só por exigir que se realize, de certa forma, aquilo que os outros só conseguem fazer de outra maneira. De atritos mínimos, partimos para atitudes extremas. Nessas circunstâncias, costumamos recusar atenção e cortesia, até mesmo àqueles a quem mais devemos consideração e amor, implantando a animosidade onde a harmonia reinava antes, instalando o pessimismo com a formulação de queixa desnecessária ou criando obstáculos onde as grandes realizações poderiam ter sido tão fáceis. Pedro disse em sua epístola que os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Os mensageiros divinos, sem ferir-nos de leve, fazem luz em nossas almas. Nunca se prevalecem da verdade para esmagar-nos e nem se valem da virtude que adquiriram para condenar as nossas fraquezas. Se nos encontram abatidos e lacerados, jamais nos aconselham qualquer desforço ou lamentação. Ajudam-nos a esquecer a crueldade e a violência, sustentando-nos a humildade e no serviço com que possamos reajustar o pensamento de quem nos apedreja ou difama. São rosas no espinheiral de nossas imperfeições, perfumando-nos a agressividade com o bálsamo da indulgência, e estrelas que brilham na noite de nossas faltas, acenando-nos com a confiança no esplendor da alvorada nova. Reflitamos no eterno amigo que passou na terra, compreendendo e servindo, sem descrer do amor,
embora sozinho nos supremos testemunhos da própria fé. Reclamemos menos e sirvamos mais. Encerrando nossas reflexões de hoje, convidamos a todos para nos acompanhar em uma prece. Senhor Jesus, abençoa-nos o desejo de aprender e servir, para que não sejamos discípulos inúteis em Tua obra de regeneração e concórdia, felicidade e luz. Protege-nos os ouvidos, para que não abriguemos as sugestões do mal, e purifica-nos a visão, a fim de que o entendimento justo não se afaste de nós. Fortalece-nos os braços, para que o trabalho seja o nosso cântico de glorificação da Sua divina bondade, cada dia, e orienta-nos os passos na direção do bem. Sobretudo, Senhor, guarda-nos o coração ainda frágil, inspirando-nos e sustentando-nos sempre. Que assim seja. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast Jesus no Lar.